Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos falar novamente de cinema, vamos falar das estreias, né, que estão tendo nesse fim de semana do dia 2 de novembro de 2024, né, para ficar registrada a data que esse vídeo foi feito, tá? E hoje eu quero falar de um filme que estava sendo muito esperado, tá, gente? O novo filme do Francis Ford Coppola, intitulado Megalópolis, tá? Com um elenco estelar, vamos lá, Adam Driver, tá? Giancarlo Esposito, Lawrence Fishburne, Dustin Hoffman, John Voight, né? Só para falar de alguns aqui, a Talia Shire, né, a mulher do rock, né? Só para a gente falar de alguns dos atores, né, que estão nesse grande elenco, né? Que de um filme que se intitula Uma Fábula, né? Uma fábula, tá? Uma mega produção, uma grande produção, tá? Um verdadeiro devaneio no bom sentido, né, do Francis Ford Coppola ali, né, que ele está abordando muitas questões aí. E aparentemente, né, o filme ele não foi muito bem recebido pela crítica, não se sabe também como vai ser a reação do público, né? É um filme que está meio que mal falado mesmo antes de começar, mas como aquela história do não vi, não gostei, pelo menos comigo não tem vez, né? Eu fui lá ver o filme, né? É um filme que de repente ele botou muitas expectativas na cabeça das pessoas, né? E as pessoas não tiveram as suas expectativas correspondidas, né? Mas ainda assim, você não pode dizer que é um filme ruim por causa disso. Eu já vi o filme, tá? Vou conversar sobre o filme aqui com vocês, tá? Vou dar spoilers de cima a baixo, tá? Vou contar o final do filme, tá? Então vocês que estão com muita vontade de ver esse filme ainda não assistiram, parem o vídeo, vão lá ver o filme bonitinho, depois volta pra cá para conversar com a gente. Como é um filme muito épico, assim, né? Muito conhecido, coisa e tal, né? A gente vai. Eu tive que fazer, né? A famosa colinha, né? Eu fiz aqui umas anotações, né? Porque quando o filme é muito esperado, é muito grande assim, vai ter que fazer. Fiz as anotações, tá? E vou ter, né? Que botar o óculos da tia aqui, né? E usar até minha lente de aumento aqui também para ajudar, né? Na verdade, temos duas páginas de colinhas aqui, né? Que eu posso falar desse filme? Em primeiro lugar, tá, gente? Por que de repente esse filme ele não teve uma recepção tão boa, né? Não foi foi uma coisa assim que ficou, né, na cabeça das pessoas um tanto quanto abaixo da crítica. O que aconteceu, né, para a gente poder entender, né, o que aconteceu nesse filme aí? Primeira coisa, tá, gente? Eu acho que a forma, né, como Francis Ford Coppola vende o filme no início, né, é bem clara, né? Ele diz que o filme é uma fábula, né, gente? Então a gente já tem que ir, né, no cinema com essa coisa na cabeça, tá certo? Eu vou falar um pouquinho do plot do filme aqui para depois a gente analisar o filme um pouco mais profundamente, conversar sobre o filme um pouco mais profundamente aqui. Você tem uma cidade chamada Nova Roma, tá? Que é Nova York. E aí o filme ele começa fazendo esse jogo mesmo, né, da sociedade estadunidense atual, né, com a questão do Império Romano. Ele faz realmente essa comparação, né, de uma forma bem pontual, de uma forma bem marcante mesmo, né, e dizendo, né, que essa sociedade americana, né, ela estaria, vamos dizer assim, mergulhada numa decadência, sim, né? Como o Império Romano, uma decadência moral, uma decadência política, uma decadência econômica, né? Uma crise total de valores, né? Assim como aconteceu também no Império Romano. Então o filme ele tem toda uma estética romana dentro dele, tá? Perdão, e talvez isso, né, tenha incomodado um pouco as pessoas, né? Que fica uma coisa meio que fora da realidade, né, no caso, né? Mas essa estética romana, né, ela ficou bem interessante de se ver, né? Isso é uma primeira coisa que a gente fala, né? Outra coisa também, o filme, mais pro seu início, tá? Ele é forrado de alegorias. Ele é forrado de citações, né? Citações, né, que a princípio parecem uns devaneios ali completamente sem pé nem cabeça, tá? Mas que se você for prestando atenção ao longo do filme,
e você entender o contexto do tema do filme, você vê que aquelas citações estão sendo colocadas de uma forma até bem pertinente. Lembra um pouco, né, os filmes do Glauber Rocha, né, que às vezes você tinha umas falas assim que pareciam não ter nada a ver com o filme, né, mas depois com o tempo você vai vendo, né, que essas falas têm alguma coisa, tem muito a ver, né, com a questão do filme. Então, quer dizer, não é um filme trivial, tá, gente? É um filme que você realmente precisa botar a cuca para pensar, e de repente as pessoas estão indo ao cinema mais para ver o entretenimento, elas não estão a fim de botar a cuca para pensar, e elas começam, né, a torcer o nariz quando o filme exige um pouco mais do espectador, né? Isso daí é uma coisa que a gente precisa também falar, essa questão aí no caso, tá? Essa parte, né, das simbologias, né, elas vão, essas simbologias elas vão deixando, saindo, né, para você depois ter uma história um pouco mais coesa, uma narrativa um pouco mais tradicional, tá? Mas o filme ele passa por essa floresta de simbologias no início, né, que você precisa desbravar e você precisa realmente ter muita paciência, tá? A gente vai ter aí dois personagens bem básicos, né, que são o Cícero Catilina, né, que é interpretado pelo Adam Driver, né, perdão, o César Catilina, que é interpretado pelo Adam Driver, né, e o prefeito da cidade de Nova Roma, que é o Cícero, que é interpretado pelo Giancarlo Esposito, ou Esposito, sei lá como é que se fala o nome dele, tá? Mas é um atorzaço. O que acontece? Os dois têm uma receita, cada um tem a sua receita, tá? Para tentar tirar a Nova Roma, né, do marasmo econômico, da crise política, moral e econômica que a cidade passa, né? O prefeito Cícero, ele quer uma coisa um pouco mais imediatista, ele quer reconstruir a cidade como se a cidade fosse um enorme cassino com empreendimentos imobiliários, coisa e tal, com a intenção de gerar empregos, com a intenção de você acabar com a crise a curto prazo, né? Até porque a popularidade dele estava baixa. Já o nosso César Catilina, que é interpretado pelo Adam Driver, ele é um arquiteto, tá? Que está pensando em fazer uma cidade mais atraente, mais agradável para as pessoas, né? Onde você vai ter parques, jardins, né? Uma comunhão maior com a natureza a longo prazo, coisa e tal. Então a gente tem duas visões altamente dicotômicas aí, né? Enquanto que o nosso prefeito está pensando aí de uma forma bem mais pragmática, né? Até para resolver a crise de popularidade dele, né? Ele está pensando no imediato, no agora, resolver a crise de uma forma imediata, né? O César Catilina está pensando numa construção de uma cidade mais a longo prazo, né? E aí uma cidade que seja mais aprazível, mais agradável para as pessoas a longo prazo. Isso, obviamente, né, vai mexer com a vida da cidade, né, porque são duas visões de mundo completamente diferentes, né? E o nosso César Catilina ali, ele está demolindo prédios à torto e à direito, né? Isso está atrapalhando, inclusive, a vida das pessoas que moram na cidade, que começam a não gostar muito do César Catilina por causa disso, tá? E ao mesmo tempo você tem também o nosso prefeito ali brigando com o César Catilina. Os dois já eram inimigos de longa data, tá certo? Por quê? Porque existiu uma acusação contra o César que ele matou a esposa dele, né? E o Cícero foi o promotor público, né, que estava querendo condenar ele, inclusive injustamente com provas falsas, né? E o nosso César Catilina, no final das contas, não tinha culpa de nada. Mas o César Catilina aparece inicialmente como um personagem muito complexo. Você não vai ter a questão do mocinho e do bandido, do mocinho 100% bom e do bandido 100% ruim nesse filme não, tá, gente? São personagens muito complexos que aparecem no filme, tá certo? Por exemplo, o nosso César Catilina, ele parecia ser um cara completamente frio, completamente calculista, que pensava em tocar o projeto dele de qualquer forma, né? Esse projeto não era muito bem ventilado, muito bem falado, então ele parecia ser uma pessoa ambiciosa. Ele tinha esse passado nebuloso de ter sido acusado de ter matado a esposa dele, né? Mas o grande detalhe era o seguinte: no fundo, ele era uma pessoa boa, ele era o mocinho do filme, mas um mocinho que estava ali, né, envolvido, né, pelo clima complicado, altamente é, complicado da cidade, altamente distópico da cidade, né? E aí você vai ter essas situações que de repente ele não vai ter um bom comportamento ao longo do filme, e você vê ele meio que um anti-herói também. Já o nosso prefeito
Cícero, né, que parece ser o grande bandidão do filme, né, ele também tem um amor muito forte, muito sincero pela filha dele, que é a Júlia, né, que vai ser o elemento de ligação dos dois. Vai ser a Júlia, por exemplo, que vai chegar mais próxima, né, do César Catilina e vai ver que o César Catilina, debaixo daquelas camadas de arrogância, né, que ele tinha, né, que ele no fundo era uma boa pessoa, né? E aí ela vai começar a tentar buscar vamos dizer assim, uma conciliação entre os dois. Nesse momento, gente, o filme lembra demais o Metrópolis do Fritz Lang, né? Megalópolis, né? Metrópolis, né? Aquele negócio todo, né? E aí o que acontece? Você pode ver a Júlia ali como um misto da Maria com o Freder, né? Que era o filho do dono da cidade, né? E ela é filha do dono da cidade também, né? Mas você não vai ter uma oposição com o pai tão violenta, tão marcante quanto no Metrópolis, né? Você vê ali você não vê aquela coisa meio parrecida, né, que tinha no Metrópolis, né, mais no Metrópolis, nem tanto, né, influenciada pelo parricídio. Na verdade, a Júlia, né, e o Cícero se dão muito bem, eles têm um amor muito forte entre eles, né, então você já tem essa situação aí. Mas a Júlia vai meio que ser o elemento que liga os dois, tá? E aí a semelhança com Metrópolis é enorme, tá? A gente vai ter no final do filme os dois apertando as mãos, da mesma forma que o Freder, né, colocou o pai dele, o Fredersen, né, o capataz da cidade, para apertarem a mão no final do filme. Isso é muito emblemático, lembra demais o Metrópolis mesmo, né? O próprio título, né, também lembra, né? Mas você vê essa influência muito grande, né, na narrativa do Megalópolis, nessa questão do Metrópolis também. É bem interessante você perceber isso no filme, tá? Mas o filme ele tem outras camadas, ele tem outras coisas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha colinha aqui, tá? O Cícero, né? A gente tem que pensar em alguns polos hoje. Para pensar a nossa contemporaneidade, como é que ele é uma alegoria da nossa contemporaneidade, a gente pode dizer que o Cícero é uma figura política, né, de um Estado liberal, né, falido, né, que as pessoas não acreditam mais, né, enquanto que o César Catilina, vamos dizer assim, tem uma visão um pouco mais idealista, mais ambiental, que de repente aproximaria ele mais dos movimentos de esquerda, vamos dizer assim, tá? Agora, o grande detalhe é que entre esses dois polos, tá, existem coisas no meio. Você vai ter, por exemplo, um banqueiro chamado Crassus, interpretado pelo Jon Voight, né? Que ele é o bom banqueiro, o banqueiro generoso. Já é um negócio meio que totalmente implausível. É um negócio totalmente implausível, né? Um banqueiro ser gente boa. Mas no filme, ele é um banqueiro gente boa, né? No caso, tá? Ele se casa, né, com uma repórter, né? Que o nome dela é Uau, né? No caso, tá? Que é uma mulher inescrupulosa, que ela está querendo tomar o banco das mãos do rico e tomar, e controlar as coisas. Ela é meio que uma amante, ou tá apaixonada pelo César Catilina também. Tem o neto do Crassus, que é o Clodo, que é interpretado pelo Shia LaBeouf, né? Aquele cara que tem um nome bem complicado e que foi um ator problema aí no passado, tá? E esse camarada aí, o que vai acontecer? Ele quer herdar, né, o poder econômico, né, do avô, né, do Crassus, e o poder econômico, né, o poder político que ele também tem, né, de ele estar com seu poder econômico ali bem apessoado com a galera da política, né? Só que o que vai acontecer? O Clodo, né, vai aproveitar a insatisfação popular e vai começar a manipular as massas, entendeu? Ao melhor estilo fascista mesmo, tá? A ponto dele inclusive lançar mão de fake news, né? É um negócio bem interessante. Então você está vendo elementos da realidade atual. Você está vendo aqueles liberais ali de uma direita moderada, coisa e tal, que não estão tendo mais tanta força política quanto antigamente. Você tem os movimentos mais à esquerda que estão pensando na salvação do planeta, na salvação da humanidade, na questão ambiental. E você tem extrema direita, né, que usa fake news, né, para poder manipular tudo ali, coisa e tal, né? E esses três polos aparecem no filme de uma forma muito bem clara, né? Essas três vertentes, né, no filme aparecem de uma forma muito bem clara. Vamos ter a política de pão e circo também, onde você vai ver as pessoas se divertindo, né, ao som de enormes shows, coisa e tal, né,
com lutadores de UFC sendo meio que os gladiadores modernos ali, né? Um negócio interessante, né? E você vai ter uma cantora teen, né? Que é uma grande... Um grande exemplo para a juventude, né? Que prometeu se casar virgem, coisa e tal, e no meio do show dela aparece, né? Um vídeo onde você vê o César Catilina, né? Desvirginando a moça, né? Para desmoralizar o César Catilina, desmoralizar a moça, mas tudo isso era uma fake news do Clodo, no final das contas, né? Uma coisa que encheu um pouco, foi um pouco complicada nesse filme, né? Foi uma conveniênciazinha de roteiro, porque tinha um satélite soviético velho, né? Prestes a cair sobre os Estados Unidos, né? E no final das contas ele acaba caindo sobre Nova Roma, né? E destrói várias partes da cidade, o que abre o terreno para o César Catilina fazer o seu projeto utópico de remodelação urbana, né? É bem interessante você perceber isso, né? Porque o que acontece? Havia um conflito entre o povo que estava tendo as suas casas demolidas, né? E o César Catilina. E de repente esse conflito foi meio que resolvido dessa forma aí, bem conveniente para o roteiro, né? De um satélite cair, sair destruindo tudo e você acabar, né? Podendo construir, né? O projeto lá político, né? Do César Catilina, tá? Mas tem muito mais coisas aqui que eu posso falar para vocês, tá, gente? Muito mais coisas que eu posso falar para vocês aqui. O que eu posso falar mais aqui? Peraí. Por exemplo, você vai ter, por exemplo, o César Catilina, ele desenvolveu uma substância química chamada megalon, onde ele ia, né, com a megalon, poder fazer o projeto urbanístico dele, né, no caso, né? Então você vê aí um uso que ele faz da tecnologia, entendeu? Para buscar o progresso da humanidade, aquela versão bem iluminista, né, de que você usar a razão e a tecnologia, que isso traria progresso e alegria para a humanidade. E é engraçado que ele só consegue descobrir o Megalon a partir da tragédia pessoal dele, que foi a morte, né, da esposa dele, na qual ele não teve culpa nenhuma, tá? Mas ele só conseguiu ter acesso ao Megalon com a morte, né, da esposa dele. Isso daí também é uma coisa interessante no filme. Uma outra coisa também muito interessante no filme é que ele controlava o tempo, sabe-se lá como, ele congelava o tempo com um dispositivo lá, com os estalos de dedos lá que ele fazia, né? Isso também pode ser uma alegoria, né, da coisa dele pensar no futuro mais a longo prazo, tá? Dizendo que ele tinha todo o tempo do mundo, né, para fazer o projeto de remodelação urbana dele e que ele estava pensando numa remodelação urbana para beneficiar a sociedade mais a longo prazo. Também é uma coisa também importante da gente falar aqui no caso, no final das contas aqui, tá? Eu acho que eu já falei bastante coisa aqui, tá, gente? Já falei da visão iluminista, já falei do Megalon, né? Já falei dessa semelhança, né, com Metrópolis, né? Que no final do filme, o filme ele opta por um happy end, né? No final das contas, tá? O projeto, né, do Adam Driver, do César Catilina, acaba saindo vitorioso nessa coisa toda, nesses embates aí, e ele consegue, né, uma harmonia, né, com o prefeito, né, no final das contas ali, coisa e tal, né? Então é interessante a gente perceber, né, que é interessante a gente perceber como, né, o nosso protagonista, né, ele acaba vencendo, né, e essa situação aí, né, de você conseguir, né, fazer um final feliz, tá bem adequado para uma coisa, para a forma como o filme se vende mesmo, que ele é uma fábula, né? Então você trabalha esse final feliz aí, que poderia parecer falso, né? Talvez um final mais distópico, né, fosse mais plausível, né, até pela situação de crise, né, que o filme mostrava, entendeu? Mas aí esse final feliz talvez tenha feito as pessoas torcerem um pouco o nariz por causa disso, né? Com o filme também, tá? Mas ainda assim é interessante você ver, porque se o filme se vende como uma fábula, eu acho que de repente um happy end ficaria até mais adequado. Agora é o tal negócio, tá, gente? É um filme que não é trivial. É um filme que você precisa ter muita paciência mesmo para ver, tá? É um filme que você precisa ter uma atenção muito grande, pessoas falando no cinema, conversando, atrapalham a atenção do filme. Isso aconteceu o tempo todo no cinema. Tinha
uma senhora lá com a cuidadora dela lá, batendo altos papos no filme, pedindo silêncio toda hora, mas as mulheres não calavam a boca de jeito nenhum, as infelizes lá, mas o que eu posso fazer, né? Eu não posso ir lá esganar duas mulheres, né? Mas beleza, vamos ver o filme com as mulheres falando ali mesmo, tá? Mas ainda assim é um filme bem interessante, tá? É um filme que aborda muitas questões, é um filme que é contemporâneo, ele está realmente sendo um reflexo da nossa sociedade contemporânea, né? Essas três vertentes aí, o prefeito como o liberal moderado de direita, o arquiteto como o cara mais à esquerda, mais otimista com relação ao futuro da humanidade, coisa e tal, né? E essa coisa do fascismo também brotando ali no meio, né? Que vai ser, inclusive, derrotado, esse fascismo vai ser derrotado, né? Pelo banqueiro rico, né? Pelo banqueiro rico bonzinho, né? É o tal negócio, né? Você também pode pensar nisso com uma metáfora também, né? Porque quando o banqueiro tira, né, a grana da galera, você não pode fazer nada, né? E foi uma forma ali também, né, no caso, tá? Do banqueiro mostrar esse poder econômico dele, né? Atacando, né, o Clodo, né, atacando a esposa dele também, que era uma mulher mal intencionada pra caramba, coisa e tal, uma mulher super do mal, aquele negócio todo, né? Mas é interessante você ver que o problema é que ele estava sendo vendido ali como uma boa pessoa, um mocinho. E geralmente o banqueiro não tem. A última coisa que um banqueiro tem é ser uma boa pessoa, né? Coisa e tal, né? Então isso talvez tenha soado um pouco mais falso nesse filme, né? No final das contas ali. Enfim, né? Cada um faz a sua construção, cada um mostra a sua visão de mundo, cada um mostra a sua forma de entender as coisas. Agora, é o tal negócio, gente. Vale a pena ver o filme, tá? É um filme que realmente precisa da tua atenção. É um filme que realmente precisa da sua capacidade, né, de raciocinar e ligar os pontos, de fazer a ligação entre a situação que a gente está tendo no mundo contemporâneo hoje, essa alegoria de comparar o mundo contemporâneo hoje em crise com a Roma antiga, eu acho que foi muito pertinente, né? E a estética do filme brincou muito com isso, tá? Que é um negócio bem legal. O filme realmente ele começa com uma fotografia, ele realmente tem uma fotografia muito linda. É claro que os CGIs ajudam muito, né, a fazer essa fotografia ficar mais bonita, coisa e tal, né? Mas ainda assim é um filme de atores, tem atores muito bons, né? Eu nem falei do Dustin Hoffman, coisa e tal, né, que era uma espécie assim de capanga do prefeito ali também, que participou muito pouco do filme. A própria Talia Shire, né, que fazia a mãe do César Catilina, que já era uma mulher que tava meio lelé da cuca ali, meio com Alzheimer, coisa e tal, tá? Ela também teve pouquíssimos momentos de tela, mas ela também foi bem marcante no filme, tá? Então é um filme que vai ter bons atores, que já é uma coisa legal para você ir no cinema ver, né? Quando o filme tem bons atores, é legal você ver esses bons atores aí aparecendo na tela, atores que já estão até desaparecidos, que já estão na mídia, assim, coisa e tal, que já estão com uma certa idade, coisa e tal, né? Você tem uma história que faz você refletir bastante, que é cheia de meandros, que exigem do espectador um raciocínio um pouco mais apurado, entendeu? O filme é um desafio para o espectador, coisa e tal, tá? Você precisa realmente fazer essa ligação dessas simbologias, tá? Com o mundo atual, você precisa realmente ter isso, né? Você precisa realmente ver os devaneios dos personagens, as reflexões dos personagens que parecem sair completamente fora da história. Você tem que ver como é que elas se encaixam na história, tá? E isso, cara, é uma diversão. Pra mim é uma diversão. Pra mim é um desafio, é uma diversão. O filme te desafia. Ele te desafia a você compreender ele. Não é um filme que você vai ali simplesmente consumir e jogar fora. É um filme que você precisa realmente dialogar com ele, refletir com ele, pensar com ele, construir você juntamente com o filme o pensamento e a mensagem que ele está passando. Então, gente, vale a pena dar uma olhada em Megalópolis, sim, tá? Não é uma coisa convencional, é uma coisa que realmente você precisa se preparar para ver, tá certo? Você precisa realmente ir com uma atenção redobrada ao cinema, mas vale a pena. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende.
Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.